E aí, pessoal, vocês estão bom? Bom dia, boa tarde para todos vocês. Hoje é dia de Salmos. Salmo de hino número 26, Salmo número 26 ou Salmo capítulo 26. No Salmo 26, o salmista Davi nos mostra uma oração devocional de autoexame. Aquela ideia de sonda-me, ó Deus, né, que em outro salmo também veremos, né? Vê se há em mim algum caminho mau. E existem vários comportamentos por parte de Davi que demonstram uma coragem muito grande de ser sincero diante de Deus, sincera, sabe, autêntico, íntegro diante de Deus, quando ele pede ao próprio Deus que o examine e mostra a ele aquilo que falta a ele para se corrigir. Ele se abre diante de Deus para ser examinado e aprovado. Às vezes eu me pergunto, né, será que eu tenho coragem de me abrir nesse nível para Deus, para ser examinado por Deus, que tudo sabe, e ser aprovado? Ele conversa com o Senhor sobre o seu comportamento, maneira de viver e integridade. A esperança dele é que seja aceito e que a sua vida seja alegria para Deus. Que esperança maravilhosa, né? A esperança é que a minha vida seja uma alegria para Deus. Uma vez eu ouvi uma expressão que me marcou bastante: o meu modo de viver desperta sorriso nos lábios de Deus. Eu acho isso fenomenal. Aqui Davi faz uma declaração que é muito apreciável: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. O mais íntimo dele tem amor, se apraz, é o prazer dele, o local da habitação do Senhor. E já que o Espírito de Deus testifica com o nosso de que somos seus filhos, né? Isso já lá no Novo Testamento. Aqui ainda não havia uma revelação no Antigo Testamento muito tão presente, né? Porque a revelação é progressiva a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus, mas ele já se manifestava. E eu acho interessante como o Espírito de Deus se identifica com o nosso quando estamos no lugar da habitação dele e também quando não estamos no lugar da habitação dele. Um adendo pequenininho que eu gostaria de fazer é que muita gente acha que o local da habitação de Deus é o templo, necessariamente a igreja. Pode ser e pode não ser, porque bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores, como eu já falei aqui, inclusive no Salmo 1, pode ser o corredor da igreja, onde você se junta com outro irmão para falar mal de um terceiro. Ali é a roda dos escarnecedores, dentro da igreja, do templo, tá? E às vezes, sentado em um local que pode ser considerado para muitos uma coisa terrível, como um bar ou um local outro diferente, onde você pode estar falando das coisas de Deus e sendo bênção para aquelas pessoas. Passamos agora aos 3 minutos para a leitura do Salmo 26. Não há muitas observações a se fazerem. É um salmo relativamente pequeno, né? São 12 versículos, então vamos lê-lo. Leiamos. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor, sem vacilar. A gente vacila, né, na nossa confiança. A gente põe as coisas na mão de Deus e fica assim: e aí, Deus, você tá fazendo mesmo o que eu pedi? A gente desconfia. A desconfiança de Deus é pecado. É pecado. Desconfiar de Deus é pecado. É estranho isso, mas se pecado vem de peccatum, do latim, que é errar o alvo, e Deus tem em nós um alvo de que nós confiamos nele plenamente. Quando eu digo que confio desconfiando, eu não estou acertando o alvo, logo eu estou em pecado. Tá certo? Confie em Deus sem vacilar. Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo que muitas vezes não está aparecendo, né? Tem coisas esquisitas acontecendo na vida, mas confia. É uma palavra do pastor Ariovaldo Ramos de São Paulo, né? O velho, que tem o Ariovaldo Ramos de Uberlândia, se não me engano, de Minas, né? Ele é um pouco mais novo. Ele fala o seguinte: quando o mundo se levanta com a sua impiedade, a igreja deve se levantar com a justiça. Se a justiça dos justos não for suficiente para aniquilar com a impiedade do mundo, a igreja vai para o martírio. E daí? Quer vivamos, quer morramos,
para o Senhor vivemos, para o Senhor morremos. Esse deve ser o propósito dos santos filhos de Deus. Verso 2: examina-me, Senhor. O homem é corajoso, hein? E prova-me, sonda-me o coração e os meus pensamentos. Ele está pedindo para Deus sondar não só a intenção do coração, mas o que ele pensa, porque ele quer ser tão justo, tão reto diante de Deus, que ele pede a Deus para que sonde os seus próprios pensamentos. Daí não fica muito difícil entender porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele andava a todo momento querendo segui-lo, pensar como ele andou, andar como ele andou, viver como ele viveu, ter os princípios que ele tinha, os princípios morais que ele tinha. Você entende por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Pecou aí muito, né? Mas era um homem que tinha uma facilidade enorme de se arrepender, de reconhecer dos seus pecados. Quantos de nós estamos em pecado há décadas, né? E não abrimos mão de nossos pecados de estimação? 3. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Tenho-a perante os olhos, ou seja, perante, ante, né? Aí a preposição, eu tenho ante os meus olhos, perante os meus olhos, a tua benignidade, ou seja, eu olho para a sua bondade, e é como se a bondade de Deus fosse o óculos pelo qual eu vejo todas as coisas. Sendo assim, se pois a tua benignidade tenho-a perante os meus olhos e tenho andado na tua verdade, quer dizer, onde ele pisa, ele olha olhando pelos óculos da benignidade de Deus, ele anda pela verdade. 4. Não tenho assentado com homens falsos. Não se ajunte com gente que não agrega para você não, meu querido. Não se ajunte não. Tem até um ditado que eu já até citei em um dos salmos aqui, que nós somos a média das 5 pessoas que mais andam conosco. Quem você está se permitindo andar muito pertinho de você? Está te agregando? Certo? Às vezes por uma questão de influenciar e abençoar, você vai andar com a pessoa, mas sem compartilhar com ela de seus princípios. Compartilhe os seus com ela, não os dela com você. Tá certo? Não tenho assentado com os homens falsos, nem com os dissimuladores, eu não me associo. Porque ele é sincero, verdadeiro diante de Deus. Aborreço a súcia, de malfeitores, e com ímpios não me assento. Súcia, reunião de indivíduos de má índole, ou de má fama, malta, bando. Quando você vê um bando de gente que não presta, junta para fazer alguma coisa que é óbvio que não presta, né? Porque de fonte de água amarga só vai sair água amarga, o nome disso é súcia. E o que ele diz aqui é que eu aborreço a súcia. É uma coisa que não me alegra, é disgusting, sabe? É uma coisa que por dentro ele tem nojo, ele se aborrece por dentro. Eu gosto desse verbo que é muito utilizado na Bíblia com um sentido muito diferente desse que a gente usa, né? Aborrecer, não é tornar infeliz, né? É que para ele é infeliz esse tipo de atitude. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou ao redor do teu altar. E as minhas mãos estão lavadas na inocência, porque o coração dele é íntegro diante do Senhor, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Ele quer andar em volta das coisas de Deus, ele quer ter o coração limpo para proclamar as maravilhas de Deus diante de todas as nações pagãs que circundavam o povo de Israel, aí pelos idos de 950 a 1000 anos antes de Cristo. 8. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste, dá assistência. Onde a glória do Senhor está assistindo, é ali que eu quero estar. Opa, a glória do Senhor vem para cá. Então ele é guiado pela glória do Senhor, assim como o povo de Israel, né? Que durante o dia tinha uma nuvem que o cobria, durante a noite uma tocha de fogo que os livrava do frio, porque no deserto, né, bate 0 grau de noite e de dia 50 graus. Então
Se não fosse a interferência do Senhor, ninguém ia chegar lá, né? Pelo menos Josué e Caleb e os filhos dos outros, os herdeiros, chegaram lá. E Moisés conseguiu ver de longe, né? Então, a questão é que, assim como o povo de Israel era guiado pela glória de Deus, Davi era guiado pela glória de Deus. Você é atraído pela glória de Deus? Eu sou atraído pela glória de Deus? Sejamos atraídos por ela, né? Isso aí, esse foi o 8. 9. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Colher é literalmente a ideia de reap, sabe? Harvest, colheita mesmo, sabe? Colher de levar, né? Colher a minha alma, ou seja, de retirar a minha respiração, morrer, né? Reap, rest in peace, né? Quando vem a morte, reap a vida das pessoas, né? Então, quando o Senhor for colher a minha vida, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai colher, não me colhe junto com os pecadores, não, porque junto com eles eu não quero estar nem na hora da minha expiração. Olha só como ele se identifica como um ente parte de Deus, que nem na morte quer estar junto com os maus de coração, nem na minha vida com a dos homens sanguinários. Ele não quer estar com os homens sanguinários, homens maus, fraudulentos, os homens que se reuniam em súcia, né? Palavrinha bonitinha que aprendemos hoje. 10. Em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de suborno. Lembra? Destra, lugar de poder, lugar de proteção. Destra, lugar de poder, lugar de proteção. Estes homens têm a sua destra, ou seja, o seu poder, e a proteção, ou pelo menos a sensação de proteção deles, está cheia de subornos. São pessoas corruptas, de corações que não são íntegros diante de Deus, ao contrário do que ele fala a respeito de si mesmo no começo aqui, a ponto de clamar a Deus: sonda-me, Senhor. Olha meu pensamento, meu coração, eu só quero andar e pensar e agir de acordo com a sua vontade, andar onde a sua glória está, rodear por volta dela, andar segundo os seus princípios. Eu não sei vocês não, mas as orações de Davi são orações de um homem segundo o coração de Deus, tá? Porque eu vou te falar, a gente tem que ter muita coragem para fazer essas orações que Davi fazia. Glória a Deus pela vida dele, né? 11. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Ele tinha consciência disso. Ando na minha integridade. Lembra de um outro versículo, né? Aquele que quer gloriar-se, glorie-se no Senhor. A nossa glória é o Senhor. Por que ele era íntegro, sendo que havia tantos pecados? Ele era íntegro porque andava de acordo com as vontades do Senhor, ainda que mal vistas pelos povos em volta. Tá certo? Aquele que quer gloriar-se, gloria no Senhor. O próprio apóstolo Paulo, em certo momento, falou, né? Eu que sou doutor formado aos pés de Gamaliel, sou da tribo de Benjamim, judeu, fariseu, né? Ou seja, um doutor da lei, tenho título de cidadania romana, ou comprado pelo pai ou pelo avô dele, em que ele herdou, de família de empresários, fabricantes de tendas, que inclusive subornavam os sacerdotes da época para que quando o povo trouxesse os bois para o sacrifício, eles retirassem o couro e vendessem mais baratinho para a família dele. É um dos motivos, inclusive, porque Paulo perseguia os cristãos, tá? É a questão queria perder a boquinha dele, né? Mas até que Jesus foi lá e deu uma lapadinha nele, né? A história de Paulo é maravilhosa, né? Mas ele, com tudo isso que ele fala a respeito disso, ele fala: mas eu não quero falar demais para que não prevaleça a minha glória, mas a glória de Deus, para que minhas belas palavras não conquistem as pessoas, mas que o coração e o Espírito de Deus mude a vida das pessoas. Glória a quem glória. Essa era o modus vivendi de Paulo, né? Então, repetindo 11, quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. 12 e 12º e último verso. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações. Bendirei ao Senhor. Ele sabe o que ele quer, sabe quem é, sabe para onde vai, sabe quem é o seu norte. Para a direita ou para a esquerda, para onde quer que ele vá, ele segue a glória do Senhor. O pé dele está firme.
confiança inabalável nas congregações, ou seja, nos ajuntamentos dos filhos de Deus. Ele diz que bendirá o Senhor, ou seja, ele bendirá o Senhor publicamente, sem vergonha de fazê-lo. Essa foi a leitura de Salmo 26, que você seja muito abençoada com a nossa leitura. E Daniel de Paula Cachoeiro de Itapemirim, um grande abraço, fica com Deus.